Olha, eu sou péssimo de datas, mas eu fui candidato pela primeira vez com 18 anos de idade. Fui candidato por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu já gostava muito da técnica da oratória. Eu comecei a ler muito cedo, adquiri o gosto pela leitura com o meu avô, o velho Neile Prevot, que foi prefeito de Curitiba em 48. E ele, quando eu era muito criança, me pegava no colo e lia história, mostrava os seus livros. Ele tinha uma biblioteca fabulosa, uma biblioteca com as melhores fábulas, com tudo de bom da mitologia grega. Ele era um homem muito culto, muito preparado, muito inteligente. Eu comecei a pegar gosto pela leitura com ele. Da leitura fui para a comunicação. Como comunicador aprendi também algumas técnicas de oratória, mas paralelamente a isso eu gostava também muito da área social, porque eu observava a minha outra avó, Dona Cândida, que veio lá de Piraí do Sul, fazendo um trabalho forte pelo Hospital do Câncer, pelo Instituto de Cegos, pela Liga das Senhoras Católicas. E somando-se a isso, eu no colégio, na faculdade, tinha uma participação na política estudantil. Não como candidato, mas apoiando amigos, mesmo na faculdade de Direito, na Curitiba. Nós tínhamos uma época uma chapa da qual faziam parte pessoas como o Artagão Júnior, por exemplo, que é deputado aqui hoje junto comigo e era candidato lá ao diretório. Eu apoiava, participava. Então foi uma soma de fatores. Foi a constatação através do rádio de que as pessoas precisavam de alguém que levantasse a voz para defender os mais humildes. Aquele lado intelectual que eu desenvolvi convivendo com meu avô, a visão dos problemas sociais que eu passei a enfrentar desde muito cedo, vendo como pessoas pobres, carentes, recebiam uma ajuda dessa minha avó, e o lado da política estudantil também, que aí deu um pouco de viés ideológico para a minha personalidade política que se formava na época, e um viés ideológico que na época era de centro-direita. Hoje eu me considero uma pessoa de centro, não de centro-direita. Olha, eu li muito sobre Juscelino Kubitschek, isso ao longo da minha vida, não vou dizer só nesse período. Eu li muito sobre Juscelino, li muito sobre Churchill, que eu considero um grande político, li muito sobre Kennedy, li muito sobre os romanos antigos, sobre Júlio César, Augusto, que foi um grande imperador. Li muito também sobre líderes pacifistas, como Gandhi, li sobre Martin Luther King, li muito sobre Rui Barbosa. E, para mim, o maior líder político de todos os tempos, embora não tenha feito uma política partidária, mas foi um líder político, essencialmente político, na interpretação aristotélica de que política é a arte do bem comum. Para mim, o grande líder foi Jesus Cristo. Eu era um excelente aluno de catequese e um excelente aluno de religião. Eu estudei no Colégio Bom Jesus, primeiro na Escola Nice Braga, que era escola pública, depois no Colégio Bom Jesus e no Colégio Marista Paranaense, até ir fazer o cursinho no Positivo. Estudei também um ano no Marista de Londrina, quando nós fomos morar lá. E eu posso te dizer o seguinte, que o líder político que mais me influenciou na vida foi Jesus Cristo. Até porque os sermões de Jesus Cristo, e principalmente o Sermão da Montanha, são peças de oratória jamais superadas até hoje. Nem Marco Túlio Cícero, que era o grande orador da Roma Antiga e ficou conhecido como o maior jurista da história, nas suas Catilinárias, onde ele fazia as acusações a Lúcio Sérgio Catilina, que era o grande inimigo da democracia romana, ou do Império Romano, talvez não tão democrático assim, nem mesmo Marco Túlio Cícero superou os sermões de Jesus Cristo nas suas Catilinárias. Olha, eu acredito muito em Deus, eu acredito no cristianismo não como uma religião de punição, não como uma religião que escraviza as pessoas. Eu acredito no cristianismo como a religião do amor, da solidariedade, do respeito ao próximo. Jesus Cristo foi um homem extremamente sociável, foi um homem tolerante, livre de preconceitos, tanto que perdoou
uma mulher da vida, como eles diziam na época, né? E disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Era uma pessoa que compreendia essencialmente a alma do ser humano, e aqui eu falo do Jesus histórico, eu não preciso nem colocar a minha crença e nem a minha religião, que é católica, para impor isso a ninguém, mas falando do Jesus histórico. Jesus histórico foi o exemplo de humildade, o exemplo de sabedoria, o exemplo de respeito, o exemplo de luta por justiça, mas um homem aberto ao perdão, aberto à convivência pacífica, um homem que jamais concordaria com intolerância religiosa ou com preconceito de qualquer forma. Portanto, assim como a religião, pelo seu lado espiritual, pode nos ajudar muito estando presente na nossa vida, eu acredito que estudar o Jesus histórico e buscar nele um exemplo de tolerância é também fundamental para que uma pessoa hoje possa ter uma compreensão maior da humanidade e dos homens e mulheres, com todas as suas qualidades e com todas as suas imperfeições. Afinal de contas, nenhum de nós é perfeito, porque nós somos seres humanos, e perfeito é apenas aquele que criou o universo, Deus, aquele que rege toda a natureza, todas as forças que nós temos na terra, no céu e no mar. Veja, normalmente quando me procuram para fazer entrevistas é sobre a área de saúde, porque eu tenho um histórico nessa área. Com 25 anos de idade, eu fui convidado para ser o presidente, ou melhor, para ser membro da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, com 24 anos de idade. Depois fiz um trabalho tão forte lá dentro, na comissão de nefrologia, com o Dr. Rogério Molinari, que fui chamado e fui eleito por unanimidade para um cargo voluntário, né, que não tinha nenhum tipo de benefício pecuniário, mas para ser o presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. E lá dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, é que eu pude perceber, pude sentir o quanto é grave o problema da saúde pública no Brasil, o quanto tem pessoas pobres precisando de atendimento digno na área de saúde. E desde então eu transformei saúde na prioridade número 1 do meu trabalho parlamentar. Se você analisar a minha vida parlamentar, pegar meus projetos, meus ofícios, meus requerimentos, tudo que eu sempre disse na tribuna da Câmara Municipal quando era vereador, na tribuna daqui da Assembleia Legislativa como deputado estadual, você vai ver que a minha prioridade número 1 foi saúde. Sempre as palavras que eu mais pronunciei foram ser humano, pessoa, gente, saúde. Todos os meus discursos, projetos, ofícios, se você fizer uma compilação, você vai ver que a saúde está em primeiro lugar. E eu quero continuar lutando por isso, porque eu acho que é uma bandeira justa, acho que é necessário que existam pessoas que levantem sim a voz para defender de maneira sensata, inteligente, criativa, soluções para esse problema que é gravíssimo no nosso país e que, vamos falar a verdade, aqui não precisaria ser tão grave assim. Porque a arrecadação do governo federal é muito grande, o governo arrecada muito e o governo tem como investir mais em saúde, mas para isso é necessário ter vontade política. E para existir vontade política é fundamental que alguém cobre, que alguém levante a voz, que alguém pressione, porque afinal de contas o poder público é um poder que só funciona como pressão. O poder público é um elefante, e se esse elefante não for cutucado, esse elefante não anda, ele não se mexe. Então, cutucar o poder público, cobrar, sugerir, exigir, levantar a voz às vezes, ter a capacidade de se indignar em relação aos problemas sociais, é algo que faz parte de uma forma muito forte da minha trajetória política. Veja, são tantos que eu não lembraria nem da metade deles, mas, por exemplo, um projeto que tornou-se um ícone em Curitiba, ele veio através da irmã Glaci, que é uma freira muito amiga minha do Hospital de Clínicas. Ela constatava que as pessoas ficavam ali na rodoferroviária quando chegavam no interior do Paraná.
não tinham como se locomover até um hospital porque não conheciam a cidade, não tinham dinheiro para pegar um táxi, e ela veio com a ideia da linha de ônibus interhospitais. Nós fizemos na época, com o Frick Keren, que era o diretor da URBS, o projeto do ônibus mais moderno do Brasil, com elevador para os cadeirantes, sistema de áudio para as pessoas que têm deficiência visual saberem quando o ônibus interhospitais está chegando em uma determinada instituição, e o Interhospitais, que foi criado através de projeto nosso, pela Prefeitura de Curitiba, por solicitação, por sugestão da freira voluntária do Hospital de Clínicas de Irmã Glaci, está completando esse ano 16 anos de funcionamento. Uma outra lei interessante que nós fizemos na área de saúde é a que garante a mamografia gratuita para todas as mulheres poderem se prevenir contra o câncer de mama. Não é necessário que ocorram tantas amputações de seios como ocorrem no país. Acontece que num determinado momento, aquela campanha, que até era feita pela conceituada artista Cássia Kiss, né? Atriz Cássia Kiss na televisão, onde ela ensinava as mulheres a palpar o seu seio para detectar o carocinho do câncer, aquilo era eficiente e é eficiente. Mas a mamografia, o exame radiológico da mama, é muito mais eficiente, porque ele detecta o caroço num estágio muito menor. E se houver essa detecção precoce, a mulher pode tratar sem ter que amputar o seu seio. Imagine a dor psicológica que uma mulher sofre quando ela amputa o seu seio. E a dor para ela e para o marido, inclusive, também. Sendo que algumas até não resistem ao tratamento. Então, nós fizemos uma lei, toda mulher do Paraná com mais de 35 anos de idade tem o direito no Estado de exigir do poder público o exame radiológico da mama gratuito. Se o Estado ou o seu município não proporcionar isso, ela pode até entrar na justiça, pode fazer uma denúncia aqui, pode fazer uma denúncia no Ministério Público. A mulher não pode ficar sem o exame radiológico da mama no Paraná, desde que ela queira, obviamente. Lei importante também aprovada recentemente, de minha autoria, junto com os deputados Marcelo Rangel e Armas Brandão Júnior, é que garante o teste do coraçãozinho para todos os recém-nascidos. Já existia o teste do pezinho. O teste do coraçãozinho, ele é relacionado à detecção precoce da cardiopatia congênita. 75% ou mais dos casos de cardiopatia congênita em recém-nascidos é detectado pelo teste do coraçãozinho ainda no hospital. É um teste indolor, gratuito, ele não é invasivo, ele é feito com oxímetro de pulso, e dali o médico já sabe se a criança tem algum problema cardíaco que tem que ser tratado. Então é um projeto importantíssimo, já é lei no Paraná. No Paraná, todos os recém-nascidos têm o direito ao teste para detectar a cardiopatia congênita ainda na maternidade. Essas são algumas das leis importantes que nós temos feito. Aprovamos outro dia desse uma outra lei muito boa também sobre prevenção e conscientização do linfoma e leucemia. Aprovamos também a lei de prevenção de saúde auditiva. Eu até me surpreendi, eu não sabia que de cada 1000 crianças nascidas no país, 5 já nascem com problemas auditivos porque as mães se expõem a muito barulho durante a gestação, durante a gravidez. Mães que vão em festas rave, ou que têm o hábito de ficar usando, hoje as pessoas usam demais o fone de ouvido num volume muito alto, e isso faz um mal imenso para a audição da pessoa. As pessoas não têm ideia do quanto isso faz mal. Nós conseguimos aprovar um projeto, já foi sancionado pelo governador, já é lei, para que o Estado faça permanentemente campanha de prevenção também sobre as doenças auditivas. Veja, a minha avó, Dona Estela, ela foi a fundadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer, junto com a Dona Anita Gertner, com a Dona Edith Pisato, e eu mesmo sem saber disso, uma vez fui convidado para ir num evento da Rede Feminina pela falecida Dona Azurita Medeiros, que era muito minha amiga, e me sensibilizei com o trabalho das voluntárias da Rede de Combate ao Câncer, porque são senhoras, umas de família mais de poder aquisitivo mais elevado, outras senhoras de famílias extremamente humildes, que sacrificam 1, 2 dias da sua semana, e algumas até todos os dias, ou
pelo menos um período de cada dia, para estar dentro do hospital, fazendo os mais variados tipos de trabalho para ajudar os pacientes. Trabalhos artesanais, trabalhos de arrecadação de fundos, trabalhos de prevenção e o trabalho que é mais importante, o contato diário com o paciente, porque para a pessoa que está na cama de um hospital tentando se recuperar, talvez tão importante quanto receber o atendimento médico adequado, quanto receber os medicamentos necessários, seja também receber um apoio psicológico, um apoio emocional. E lá na rede de combate ao câncer tem muitas senhoras que vão de quarto em quarto conversar com os pacientes, contar histórias para as crianças, brincar com as crianças. Para uma pessoa que está internada num hospital público, isto é fundamental, é uma coisa maravilhosa, ajuda muito. Por isso eu até aproveito aqui a oportunidade no seu programa para convidar as pessoas para conhecerem o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer e principalmente o que estas mulheres maravilhosas e alguns homens também fazem pela pediatria do Hospital Erasto Gertler. Vale a pena conhecer, vale a pena ajudar, vale a pena participar. Olha, eu acho que segurança pública hoje é uma preocupação de todos, e não só no Paraná, no Brasil inteiro. Todos os grandes centros urbanos do país hoje vivem, em primeiro lugar, uma epidemia de crack. O crack, diferente de todas as outras drogas, ele não faz mal apenas para a pessoa que usa essa droga. O crack faz um mal terrível para toda a sociedade, porque o dependente de crack, na necessidade de saciar a sua dependência, com o passar do tempo pode tornar-se violento e cometer qualquer tipo de atrocidade para conseguir ter acesso às pedras de crack. Com o agravante de que o crack é uma droga extremamente barata e facilmente encontrada nos centros urbanos, mas também já no interior, onde eu tenho notícias, por exemplo, de que nos canaviais do Norte Pioneiro existem pessoas que fumam crack. Então há uma epidemia sim no país, e uma epidemia que o governo federal precisa enfrentar com coragem, com a ajuda da sociedade e com a participação dos governos municipais e dos governos estaduais. Mas não se pode atribuir também toda a culpa pelo aumento da violência a um determinado tema, a um determinado assunto. Então nós temos que nos conscientizar de que hoje a maioria das capitais do Brasil está com o efetivo policial defasado. E o Paraná não foge à regra. Hoje nós temos um número de policiais militares e de policiais civis muito abaixo do que seria necessário e do que é recomendado pelos organismos internacionais. Felizmente o governador do estado teve a sabedoria de colocar alguns meses atrás um procurador de justiça, Dr. Cid Vasques, que é muito preparado, muito competente, muito trabalhador, como secretário de segurança, e o secretário vem tentando, junto com a sua equipe na Polícia Civil, na Polícia Militar, enfrentar esses desafios. Agora, para que ele tenha êxito, é fundamental que os policiais que estão se formando possam ir para a rua o mais rápido possível, que esses policiais sejam bem formados, estejam preparados. Não se pode permitir, em hipótese alguma, violência gratuita, despreparo, agressão à comunidade. O Paraná precisa de policiamento comunitário. Esses policiais têm que ser bem remunerados. É hora de levantar a estima, de levantar a moral da tropa da Polícia Militar, de levantar a moral da Polícia Civil, dos funcionários do Instituto de Identificação. Isso se faz como? Com bom salário, com boa gratificação, com cursos de aperfeiçoamento e principalmente com a exclusão das minorias corruptas que existem em todos os segmentos. Existem na política, talvez num nível um pouco maior, mas existem também, infelizmente, nas polícias. Embora eu admita que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar do Paraná têm sido exemplares em relação ao banimento daqueles que agem com conduta desonesta. Então, eu, embora me preocupe muito, embora eu esteja, evidentemente, tendo os mesmos temores que tem qualquer cidadão, porque eu também tenho família, eu também tenho filhos, eu também ando pela cidade, não ando com seguranças, né? Embora eu tenha essa preocupação, eu também tenho muita esperança,
porque eu vejo que existe um homem que está na Secretaria de Segurança que está tentando fazer e que eu acredito que vai conseguir fazer em curto prazo. Ele está há muito pouco tempo lá, está, se eu não me engano, há menos de 6 meses. Quer dizer, você não conserta um problema que vem de 15, 20 anos em 6 meses, né? Agora, a sociedade também tem que fazer a sua parte. Inclusive a sua parte trabalhando muito com as crianças no psicológico, no emocional. Nós temos que conscientizar essa nossa sociedade brasileira que está doente por bens materiais, de que o ser é mais importante do que o ter. Você não se torna importante pelo que você tem, você se torna importante pelo que você é. E quanta gente não entra no mundo do crime pela ganância, pela ambição, pela vontade de ter bens materiais excessivos. Outra coisa, nós temos que acabar com a impunidade. É muito difícil você chegar para um menino que mora em uma favela e dizer para ele, olha, meu filho, o crime não compensa, e de repente ele liga a televisão e vê lá alguém que promoveu um mensalão solto, né, impune, não sendo preso. Então nós temos que também dar exemplo combatendo os crimes do colarinho branco, que são os que mais fazem mal para o país. Eu sempre disse o seguinte, um político mal intencionado com a sua caneta Montblanc, ao assinar um contrato superfaturado na área da saúde, por exemplo, ele mata mais do que 100 bandidos armados e encapuzados. Então, combater o crime do colarinho branco é fundamental para garantir mais segurança para a nossa população. Nem que seja como forma de dar um exemplo para que as novas gerações possam perceber que, de fato, o crime não compensa. Eu acredito que essa é a questão fundamental hoje na área de segurança pública. Agora, pontualmente, sobre Curitiba, falando sobre Curitiba, eu venho há muito tempo defendendo, mas há muito tempo, já no governo anterior, a volta dos módulos policiais. No governo do Ney Braga e no governo do José Richa, nós tínhamos módulos em praticamente todos os bairros de Curitiba. Isso aproximava a polícia da comunidade. Depois vieram outros governadores e os módulos foram ficando vazios. E como nunca tinha polícia nos módulos, os módulos foram desmoralizados e posteriormente foram extintos. Com esse aumento do efetivo da Polícia Militar que o governo está buscando, nós precisamos da reativação não só de módulos móveis, mas principalmente dos módulos fixos, para que a população dos bairros tenha uma referência de segurança pública. E esses módulos fixos têm que funcionar 24 horas, tem que ter policiais e, se possível, o governo deve pensar em algo maior, onde tenha também psicóloga para atender o dependente químico, onde tem assistente social para atender a mulher que foi agredida, que foi espancada, e fazer um trabalho não só de policiamento, mas também um trabalho de responsabilidade social, um trabalho de amparo às pessoas que têm problemas de saúde e um trabalho preventivo. Eu acredito que essa seria uma grande meta, e eu defendo isto, a ser perseguida pelo governo do Estado. Eu acredito que as redes sociais, como Orkut, Twitter, principalmente o Facebook, são muito boas, em primeiro lugar, para que o homem público possa estar permanentemente fazendo, de forma extraoficial, uma pesquisa qualitativa. Porque você coloca ali uma determinada ideia e você já sente a reação da sociedade. Em segundo lugar, pelas redes sociais há uma aproximação maior do eleitor com o homem público, seja ele um governador, um secretário de Estado, um deputado, um vereador, um senador. As pessoas, eu costumo responder todas as perguntas que eu recebo no Twitter, no Facebook, ou pelo menos quando não há tempo para responder, eu informo o meu e-mail para que essas pessoas mandem o questionamento, a sugestão, a crítica construtiva para mim através do e-mail. E graças às redes sociais eu já consegui fazer muita coisa, já consegui resolver uma série de problemas porque eu fui informado pelo Twitter, pelo Facebook da existência desses problemas, oficiei o governo do Estado, oficiei a Prefeitura Municipal e as soluções vieram. Então eu acredito que é muito bom que exista isso, acho que as pessoas devem usar cada vez mais e entendo que o homem público que não estiver nas redes sociais, dentro de poucos anos, poderá ser considerado quase que um analfabeto funcional da vida pública.
ele será uma pessoa que estará fora de sintonia, uma pessoa que não vai estar antenada com o sentimento da sociedade, porque hoje todas as pessoas estão procurando ter uma participação nas redes sociais. Eu vejo isso pelo meu pai, que tem mais de 60 anos de idade e que ativamente escreve nas redes sociais. Então é fundamental para o homem público estar presente sim nas redes sociais, e acho que elas fazem bem para a democracia. Só acho que nesse marco regulatório da internet é fundamental que seja banido o anonimato das redes sociais, seja num Twitter ou seja no comentário de um blog, porque quando você garante um direito que é fundamental, que é necessário, como a liberdade de expressão, você também pressupõe que esse direito tem um dever. E qual é esse dever? É o dever de ser responsável por aquilo que você diz. Então, eu acredito que para que o funcionamento das redes sociais seja melhor, o anonimato tem que ser banido das redes sociais. Uma lembrança de infância, as idas à festa de Nossa Senhora das Brotas com a minha avó Cândida em Piraí do Sul. Bairro de infância ou bairro de hoje em dia? Um bairro, né, em Curitiba. Falar do bairro onde eu moro, né? Senão eu seria apedrejado lá. Santa Felicidade, com toda certeza. Eu gosto de vários, mas eu vou falar hoje A Iminência, do Morris West. Fala sobre o quê? Sobre um assunto que está muito em voga, que é o pontificado, sobre o Vaticano. Olha, puxa, eu gosto tanto de filmes, mas eu vou hoje citar um que eu acho muito especial, porque tem uma mensagem linda e é um filme que eu acho inteligentíssimo, que é A Espera de um Milagre, onde um homem da raça negra condenado injustamente, vai injustamente para a cadeira elétrica, e ele era um homem maravilhoso, queria salvar duas crianças, foi flagrado com essas crianças no seu colo, não havia como ele desmentir que fosse o assassino. Ele foi morto, mas o filme é triste e ao mesmo tempo é lindo, é de uma criatividade imensa. A Espera de um Milagre é um filme que eu recomendo para todos. Polenta. Adoro polenta. Ainda hoje levei a sorte de ir num restaurante ter uma polenta muito gostosa. Eu misturei com queijinho branco, uma mussarela de búfala. Não é à toa que minha barriga está grande. Polenta é a minha comida preferida. Sonhos são vários. Eu acho que o homem não pode nunca parar de sonhar. Quem parar de sonhar morre, né? Mas eu tenho um sonho de viver em um país onde, quando meu filho for adulto, ele possa estar convivendo com as pessoas num ambiente de menos violência, de mais fraternidade, onde as pessoas tenham mais esperanças e mais oportunidades. Não sou nada, não posso querer ser nada, mas tenho dentro de mim todos os sonhos do mundo. É do Fernando Pessoa. Quero agradecer aos telespectadores do programa Em Ação pela paciência de nos assistirem até agora, colocar à disposição o nosso gabinete aqui na Assembleia Legislativa, nosso site www.neileprevot.com.br, e deixar aqui meu abraço a todos os nossos amigos de Curitiba e do Paraná que assistem ao programa Em Ação.